Hamsters! No Academy desta semana estamos analisando algo que vem sendo discutido há algum tempo. Uma reserva estratégica de Bitcoin, um estoque do ativo em um país. Embora a ideia de uma reserva de Bitcoin não seja nova, ela tem recebido muita atenção recentemente, especialmente com a adesão de outro grande participante. E esse jogador? Ninguém menos que o presidente Trump. É uma iniciativa ousada e muitas pessoas estão cometendo. Este pode ser o próximo grande passo para consolidar o lugar do Bitcoin no mainstream. A verdadeira questão é, onde essa roda está girando, hamsters? Bem, para descobrir isso, vamos começar com o básico. O que exatamente é uma reserva estratégica? Uma reserva estratégica é como um estoque oculto de algo super importante que você pode usar quando as coisas derem errado ou os suprimentos acabarem. E como um backup, está pronto para ser liberado em tempos de crise ou quando houver uma grande interrupção na cadeia de suprimentos normal. Pense nisso como a pilha de lanches de emergência de um hamster, guardada para o caso de ficar sem comida e o seu humano demorar muito para encher a tigela. Quando os tempos ficam difíceis, você tem aquele estoque extra para continuar. Um estoque pode assumir várias formas diferentes, sendo a comida apenas um exemplo. Também pode ser um suprimento de reserva de cama, caso a gaiola fique bagunçada e você precise de um pouco mais de conforto. Ou um hamster pode guardar alguns brinquedos extras para quando estiver entediado e precisa de algo para mastigar. O mesmo acontece no caso de uma reserva nacional. Um dos exemplos mais famosos é a Reserva Estratégica de Petróleo, ou SPR. Essa reserva foi criada durante o embargo de petróleo árabe de 1973-74, quando os suprimentos de petróleo estavam seriamente ameaçados. Ela foi criada para garantir que os Estados Unidos tivessem uma reserva de petróleo em que pudessem confiar, caso as coisas ficassem realmente difíceis. Olhando para o norte, para o Canadá, vemos o único país do mundo com uma reserva estratégica de xarope de bordo, mais ou menos como um hamster guardando um suprimento vitalício de sementes de girassol de primeira qualidade. Apenas para o caso de haver uma escassez de xarope e o mundo precisar adoçar as coisas rapidamente. Enquanto isso, a China tem reservas estratégicas de metais, grãos e até mesmo de produtos suínos. Nunca se sabe quando algumas sementes de girassol extras podem salvar o dia. Mas desta vez estamos falando de Bitcoin em vez de sementes. Muito bem, hamsters. Vamos nos aprofundar no porquê de uma reserva estratégica de Bitcoin. Então, qual é a grande ideia? Bem, as pessoas que apoiam essa proposta veem o Bitcoin como algo semelhante ao petróleo ou ao ouro, um ativo de segurança nacional e econômica. Pense nisso como uma forma de manter algo super valioso em mãos, caso a economia passe por um momento difícil ou precisemos reforçar algumas defesas. Mas atenção, em termos de segurança econômica real, o Bitcoin não desempenha o mesmo papel na economia dos Estados Unidos que, por exemplo, o petróleo. Com relação à forma como é usado, é mais como ter um estoque de guloseimas de alta qualidade em sua gaiola. É bom ter isso, mas não vai abastecer sua roda de hamster ou alimentar sua garrafa de água se as coisas realmente derem errado. É valioso, mas talvez não seja tão essencial em um aperto. Afinal, você não está abastecendo tanques ou alimentando fábricas com Bitcoin. Mas ainda assim tem valor. A Fidelity, uma corporação de serviços financeiros, destaca que as reservas estratégicas se protegeriam contra o aumento dos preços, o enfraquecimento do sistema monetário e o aumento da dívida pública. Ou, em outras palavras, um salva-vidas quando a economia fica um pouco caótica. Observando o exemplo dos Estados Unidos, parece que no momento nem todos os hamsters estão a bordo. A ideia de uma reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos também atraiu ceticismo de especialistas. Ao contrário dos recursos tradicionais, o Bitcoin não é crucial para o funcionamento da economia. Embora a compra de Bitcoin pelo governo possa ajudar os entusiastas das criptomoedas a aumentar seu valor, os benefícios mais amplos para a economia são muito mais difíceis de determinar. Os críticos também comentam sobre como uma reserva estratégica de Bitcoin nesse contexto está sendo conectada diretamente ao fortalecimento do dólar, o que significa que há uma suposição de que o Bitcoin assumiria um papel mais ativo na economia. Há também o outro lado. O Bitcoin tem se valorizado desde sua criação, e seu valor continua a crescer. Portanto, um estoque desses ativos que continua a se valorizar poderia, em teoria, ajudar a reduzir o déficit do país, sem custar um centavo aos contribuintes. Not bad, not bad. Entre os argumentos a favor e contra, a próxima pergunta que permanece é como isso funcionaria. Um dos principais projetos de como seria uma reserva de Bitcoin vem do que é chamado de Bitcoin Act.
De acordo com esse plano, os Estados Unidos acumulariam gradualmente 1 milhão de bitcoins nos próximos 20 anos, ou seja, cerca de 5% do fornecimento total. A reserva pode incluir bitcoins que o governo apreendeu de criminosos. Pense nisso como um hamster pegando todas as guloseimas que não deveriam estar na gaiola. No momento, esse estoque está em torno de 200 mil bitcoins, que valem cerca de 21 bilhões de dólares na cotação atual. Trump deu a entender em um discurso em 24 de julho sobre a revelação de seu plano de reserva de Bitcoin que esse estoque apreendido poderia ser o ponto de partida. Mas aqui está a parte complicada. Ainda não está claro qual seria o processo legal para retirar essas moedas da gaiola do Departamento de Justiça e colocá-las na reserva oficial do governo. But that's simply not possible. Why isn't it possible? It's just not. Why? Trump não disse se o governo aumentaria esse estoque comprando mais bitcoins no mercado aberto. Para isso, o governo talvez precise emitir dívida, embora alguns defensores da reserva de Bitcoin sugiram que os Estados Unidos poderiam vender uma parte de suas reservas de ouro e usar os recursos para adquirir mais Bitcoin. Então, onde estão as reservas estratégicas de Bitcoin atualmente? El Salvador tem liderado a investida no Bitcoin há algum tempo. Em 19 de dezembro de 2024, Stacey Herbert, diretor do Escritório Nacional de Bitcoin do país, mencionou que mais fundos, especificamente 1,07 milhões de dólares em Bitcoin, seriam adicionados às suas reservas. No momento, o país detém 6.150 BTC, no valor de cerca de 600 milhões de dólares, além de 150 milhões de dólares em ganhos não realizados. Esse estoque representa cerca de 1,6% do PIB de 36 bilhões de dólares do país. O compromisso tornou-se apenas uma das amplas reformas do presidente. Da mesma forma que a nova configuração do hamster o ajuda a obter mais guloseimas e a se movimentar mais livremente, essas mudanças ajudaram a remodelar El Salvador, levando a alguns ganhos significativos em sua economia. Nice. É claro que essa já foi mencionada, mas gostaria de compartilhar alguns detalhes específicos. Em dezembro de 2024, Donald Trump confirmou os planos de estabelecer uma reserva estratégica, declarando: "Faremos algo grandioso com as criptomoedas porque não queremos a China ou qualquer outro país, mas outros estão adotando-as e queremos estar à frente." Atravessando o globo para a Europa, Christian Lindner, ex-ministro federal das Finanças da Alemanha, tem pressionado o Banco Central Europeu e o Bundesbank a considerar a inclusão do Bitcoin em suas reservas. É como um hamster incentivando seus colegas roedores a entrarem na roda e acompanharem as últimas tendências da gaiola. Lindner apontou a postura progressista de Trump em relação às criptomoedas como um modelo, dizendo à Alemanha que ela não deveria ficar para trás na conversa sobre Bitcoin. Essas conversas são apenas a ponta do iceberg. Com mais países de olho nas reservas de Bitcoin e no desenvolvimento de novas estratégias, podemos estar testemunhando o início de uma grande mudança nas finanças globais. No entanto, neste momento, a única coisa certa é que a corrida para adotar o Bitcoin está em andamento e nós temos nossas sementes de girassol prontas, observando atentamente o desenrolar das coisas. Obrigado por participar do Academy de hoje. Não deixe de se inscrever e lembre-se, hamsters são poder. Um por todos e todos por um. Tchau!